Rinaldo, está aqui o doutor Marcos também para falar sobre saúde, sobre o nosso coração. E a gente teve agora no comecinho da semana, né, o dia de combate ao tabagismo, e a gente vai falar justamente sobre os malefícios do tabagismo na nossa saúde, no nosso coração. Muito bom dia, padre. Bom dia, Super Letícia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Que maravilha, Frei Rinaldo. São os dois, eu tenho a vontade de ser os dois, Letícia. Frei e padre, tenho a vontade de ser os dois. Mas bom dia, tá aqui. Bom dia, o doutor Marcos Garcia, nosso médico cardiologista que aceitou o nosso convite. Bom dia ao nosso super time e bom dia a você que está conosco. Que maravilha. Aumente até o volume da televisão para não perder nenhuma explicação que o doutor Marcos está aqui hoje, gente. Doutor, hoje a gente quer falar sobre qual é a relação. Existe um bom casamento entre coração e cigarro, coração aí e o tabagismo em geral, doutor? Existe um casamento saudável aí? Nada saudável, Frei. Coração e doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de coração, a gente fala vasos, né? Artérias. É muito nocivo o cigarro em relação a isso. Olha que interessante, né? Quando um indivíduo ele traga o cigarro, no primeiro momento a frequência já sobe, aumenta a chance de arritmia e a pressão sobe. Numa tragada? Nas primeiras tragadas. Cada tragada você tem um reforço disso. Além disso, existe mais de 4.000 substâncias dentro do cigarro. Uau. Uma delas, que é muito conhecida e muito nociva, chama nicotina. Né? A nicotina no cérebro, ela é muito poderosa. O que ela faz, doutor? Que reação química que ela produz ali? Ela faz uma reação química que dá prazer, dá uma satisfação, dá uma recompensa. Através do que? A gente tem alguns hormônios lá no cérebro que chama dopamina. Dopamina é a substância do prazer. Um exemplo, quando a gente come um docinho, alguma coisa, você vai ter uma sensação... a nicotina gruda, tem 6 receptores diferentes, neuroreceptores. A nicotina consegue grudar nos 6. Uau. Então produz aquela sensação de prazer. Porém, tem suas consequências, doutor. Mas olha que interessante nos vasos, né? Nos vasos, e a gente inclui o coração, né? Porque os vasos que nutrem a musculatura do coração, a gente chama de coronária, né? O que acontece? A gente tem um endotélio. O que é endotélio? Endotélio é uma camada interna que reveste o vaso. Então você pensa aí na sua casa lá, aquela frigideira. Você não tem aquele teflon, aquela camada? Gruda alguma coisa quando é nova? Não. O que acontece quando você vai começando a perder o teflon? Começa a grudar placas, formar placas, chama placas de aterosclerose, que pode dar por vários motivos. O cigarro, ele inflama esse endotélio, ele acelera. Entendi. Só para você ver, tem um trabalho interessante. A China fuma muito mais que aqui, o chinês fuma muito mais do que o brasileiro, né? E na China tem um trabalho interessante, com um número N, um número muito grande de casos, aonde vê o quê? Que a maioria dos infartos antes dos 50 anos, a grande parte, 50% é relacionado ao cigarro. Quando a gente inala, Letícia, doutor, quando a pessoa inala, não a gente, a pessoa inala, o cigarro está aceso, portanto, está quente. Ao entrar no pulmão aquela substância quente, também no processo aqui não vai prejudicando, doutor? Até chegar ao pulmão? Sim, tem mais de 50 doenças ligadas ao cigarro. Mais de 50? Mais de 50, né? Então, assim, a gente tem alguns tumores, né? Clássicos, né? Tumor de boca, de língua, de vias aéreas superiores, de laringe. Tumor pulmonar, que é o mais conhecido, né? E a gente tem alterações praticamente no corpo todo. Entendi. Em relação ao malefício do cigarro, Letícia. E a gente fala sempre cigarro, mas hoje em dia também tem muito cigarro eletrônico. E esse cigarro eletrônico faz tão mal quanto o outro cigarro, porque tem muitos que tem cheiro, né? As pessoas acham que, não, parece inofensivo. Tem aroma, né? Tem aroma, né? Isso. É aquele negócio ele dá um prazer, né? Dá uma coisa diferente. Olha que interessante, né? Até capcioso, assim. Esses cigarros eletrônicos entraram lá nos Estados Unidos como se fosse uma estratégia de parar de fumar. Que depois se viu que não é bem assim. Uma alternativa mais saudável. O que é o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico é uma forma eletrônica de você fazer uma nebulização com nicotina. Você não tem todos o fogo, né? Você não tem todos as substâncias que tem o cigarro. Aquelas 4.000? Mas a nicotina está dentro. Que é a mais principal, perniciosa. né? Que é a pior. Que mantém o vício lá do sistema nervoso central e mantém também o quê? Mantém a lesão endotelial. Que é uma das causas. A lesão endotelial é uma das coisas que faz. Ou uma outra coisa interessante, né? Quando a gente está fazendo exercício, o próprio vaso ele produz uma substância chamada óxido nítrico, que ele faz o quê? Ele vasodilata o vaso.
o cigarro faz efeito contrário. Então o vaso sempre fica rígido, sempre fica constricto, sempre fica... Depois ele acaba com mais o poder, o processo aterosclerótico endurecer. Então ele causa uma outra consequência nos vasos, que perpetua a doença coronariana, perpetua também a hipertensão. Então, tanto o cigarro convencional quanto esse eletrônico faz tão mal quanto? Tão mal quanto. E esses outros cigarros que muita Mais gente... do interior, né? Assim, o pessoal que pega a folha do fumo, enrola, faz aquele charuto, aqueles... Aquele palheiro, palheiro, né? cigarro de palha. Cigarro de palha. Aqui na região tem bastante, na região tem, às vezes aparece algum consultório. Né? Também? Tem. Aqui, ali você não tem Vai filtro, nicotina? tem bastante substância, inclusive a Você não tem nicotina. nenhum filtro, isso é direto. É direto, né? E assim, esses cigarros, até por exemplo o cachimbo, outros cigarros que tem, dá muito câncer de boca, né? De cavidade oral aí, que são bastante agressivos, né? E as substâncias Agride o coração do mesmo jeito também. Também. Vai para o endotélio, vai para o sistema nervoso central e causa. E fica o pulmão acumula, doutor, isso vai acumulando essas substâncias nocivas, a gente fica guardando isso, a pessoa que traga, que fuma, fica guardando no seu pulmão essas carga substâncias. tabágica, né? Carga tabágica é o anos e anos de você fumando, né? Ele vai causando uma destruição. O pulmão, por exemplo, se você pegasse o pulmão e abrisse a área de superfície, o nosso pulmão ele tem em torno de 90, adulto, né? 90 metros quadrados. Então, uma área de superfície muito grande, provavelmente a maior do nosso corpo. O cigarro ele vai destruindo. Né? Depois causando uma doença, né? Se não for o tumor, se não for câncer, né? Chama doença pulmonar obstrutiva, onde você diminui as áreas de troca de oxigênio. Uma pessoa, doutor, assim, por exemplo, a gente está inverno, Sim. que baixam as temperaturas, que a gente fica assim, mais vulnerável aos vírus, enfim, aos fungos, etc. Uma pessoa que fuma, ela tem um comprometimento maior do seu pulmão? Tem. E de uma outra coisa, você vê que é frequente aqui aquela pessoa que fuma, ela tem um catarro de manhã, fica tossindo. Por quê? Porque o cigarro ele faz uma inflamação no endotélio, no começo da traqueia, que é a entrada do pulmão, que tem uns cílios que vão jogando a secreção para fora. Você perde esse efeito. Então, de manhã, quando ele acorda, ele tem aquela necessidade, aquela tosse de cachorro, de jogar para fora. Né? Até a gente vê o sofrimento dele tentando jogar essa secreção. Né? Entendi. E quando a pessoa quer tentar parar de fumar, ela consegue recuperar esse coração, esse pulmão? Isso é muito interessante. Eu essa e vou colocar mais uma. Quem para de fumar, você já tem o benefício. Depois de um ano de parar de fumar, você diminui 50% a chance de doença cardiovascular. Né? E uma outra coisa interessante. Que eu vejo no consultório. Esse é o meu dia de consultório. Doutor, eu fumo, mas eu não fumo muito. Fumo 2 cigarros por dia, fumo 3 cigarros por dia. A minha resposta sempre é a mesma. Pro coração, sistema nervoso, sistema cardiovascular, não importa. Tem um trabalho muito interessante, onde acompanhou as enfermeiras nos Estados Unidos durante 20 anos, que fumavam 1 cigarro por dia. Aquela que fumava 1 cigarro por dia tinha 50% de chance mais de ter doença cardiovascular de quem não fumava nenhum. 50% fumando 1 cigarro só, teoricamente inofensivo, né? Porque geralmente, Letícia, doutor, que as pessoas associam cigarro, fumo com o pulmão e não medem as consequências que o coração é um dos órgãos mais prejudicados. Sim. Além do pulmão que recebe aquela carga, mas o coração é um dos órgãos mais assim afetados, né? O coração é os grandes vasos, né? Que sistema vascular, ele é muito afetado. A gente perde o teflon, que eu tinha falado agora há pouco tempo. E mulher? Você não perguntou, mas é Letícia. E aí? E mulher e cigarro? Mulher e cigarro é uma combinação muito perigosa, né? Que a mulher, ela tem estrogênio, tem progesterona, tem os hormônios femininos que protegem ela, né? Doença cardiovascular. Quando a mulher fuma, você tem uma alteração nesses hormônios, né? Essa é a principal hipótese, né? E com isso, a mulher tem muita chance de dar o famoso ataque isquêmico, ou AVC, né? Porque ela propicia mais fenômenos trombóticos. Então, assim, além disso, você antecipa, né? O que na mulher, o período antes da menopausa, quer dizer, com hormônio, protege doença cardiovascular, quando você faz o uso do cigarro, né? Você diminui um pouco esse efeito protetor. Então, né? antecipa algumas... Eu até brinco com minhas pacientes. Eu falo assim, que ela quer, porque anticoncepcional também tem alguns riscos também trombóticos, né? Aí a paciente vem assim, mulher, jovem, usando anticoncepcional, nada contra anticoncepcional, e fumando. Eu falei, você tem que escolher entre ser mulher e entre uma das coisas você tem que escolher. Não pode, os três é uma combinação muito nociva, muito bombástica. Né? E para os jovens, que assim, às vezes começam a fumar muito cedo, também pode antecipar essas doenças de ter esses episódios
mais cedo, né? Sim, a Só conta vai você chegar ver, lá na frente? O cigarro começa com adolescentes, antes de 21 anos. Tem até trabalho mostrando que antes de 21 anos você não consegue discernir de certa forma, correto se você pode ou não pode fazer aquilo. Mas o cigarro vem antes, né? Então, quem fuma, olha que interessante, né? Começa o cigarro antes dos 21 anos, ele fuma durante 40, 50 anos. Esse indivíduo, ele vai diminuir em torno de homem 10 anos da vida e mulher 14 anos do tempo de vida. Doutor, a pessoa parou, ela conseguiu daquele período, né? Parou, conseguiu se restabelecer, purificou, se desintoxicou, mas lá na frente, de novo, por uma questão de estresse, ansiedade e tudo mais assim, depressão, insônia, voltou, né? Voltou. Essa volta é mais nociva ainda porque tem essa memória histórica do que já aconteceu lá atrás? Não necessariamente, porque a recaída, nos processos de estratégia de parar com o tabagismo, existe muita recaída, né? Em torno de 2 ou 3 recaídas para você ter um sucesso. Né? O problema é o quê? Eu até falo, como qualquer outro vício, né? Eu até falo para os pacientes que param de fumar. Se tiver um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos depois, colocou o cigarro na boca, o cérebro reconheceu a nicotina, volta exatamente na estaca anterior. O cérebro gosta, sente um prazer em fumar. Você tem uma sensação boa, né? Momentânea, mas ela é uma recompensa. E recompensa o cérebro quer, quanto mais recompensa, melhor. Por isso que a gente recompensa, a gente engorda. Quer recompensa. Então tem várias formas do cérebro usar isso aí como um gatilho, né? De voltar a ele, aumentar. Volta mesmo. E com relação aos fumantes passivos? Você vive numa casa, o pai e a mãe fumam e a criança ou o jovem não fuma. Ele também está sendo atingido? Sim, isso é uma interessante, né? Tem trabalhos que mediram isso. O fumante passivo, ele aumenta em 30% a chance de ter doença cardiovascular em relação àquele que não tem, né? Inclusive crianças. Inclusive né? crianças. É uma coisa interessante, né? Aqui em São Paulo começou, a lei antifumo, 2019, se não me engano. A lei antifumo, ela fez o quê? Ela fez Mas olha que coisa interessante. Depois foram medir isso comparando com os outros países e tal, que fizeram a mesma lei, né? Dentro do estabelecimento, você tinha menos substâncias, até óxido de carbono, menor do que fora, do que na rua. E uma coisa que a gente não raciocinava antes. E o garçom, e as pessoas que trabalham lá? Tinham passivo. Então, assim, a lesão endotelial e as consequências do cigarro, né, nesse público que é garçom, pessoas que trabalham no restaurante, com essa lei diminuiu, inclusive, para aquele que fuma fora do trabalho. Então ele teve menos complicações do que fuma. Você vê que foi benéfico para todo mundo. Sim. E acho que é interessante também, porque tem essa questão da criança recém-nascida, a pessoa vai lá, o cheiro, né? O cheiro também prejudica. A pessoa está lá, tem o vô, o tio, a tia, que vai chegar para beijar, para fazer um carinho no neném, e o neném vai inalar aquilo lá, doutor. O próprio odor já também prejudica. Sim. Eu acho que é extremamente prejudicial o odor, né, o contato. Acabou acostumando, viu? A gente está no meio, se a criança está vivendo naquela situação, não incomoda depois de algum tempo. Incomoda mais quando a gente chega num momento que você não está naquela situação, aí você chega para conversar com a pessoa, mas as pessoas em volta, elas acostumam, né? Então, cigarro, tabaco... Por isso tem gente que vive no lixão, né? Exato. Nossa, então, cigarro, tabaco faz mal pro coração. Faz mal pro coração, pro grandes vasos, enfim, pro pulmão, pro cérebro, pra saúde em geral. Quem tem fumo tem que tentar parar de fumar, procurar ajuda, né? Porque tem os grupos de apoio também, grupos de apoio, sim. Fazer atividade física também ajuda a conseguir superar o vício, né? Tem que fazer uma estratégia de retirada. E olha que interessante, né? Estratégia de retirada, olha que interessante. Na consulta, o médico, isso foi medido, o médico falar os malefícios do cigarro, como a gente está falando aqui, pedir para o paciente parar de fumar. Sabe qual a taxa de eficiência disso? Menos que 5%. Uau, uma força de vontade muito grande. Por isso que o apoio, né? O apoio da família e dos grupos de apoio também, né? Eu gostei, Letícia. Gostou também? Muito bom. Aprendi muito hoje com o doutor Marcos. Exatamente. Para parar de fumar, quem está fumando, então para de fumar. Sempre é momento, né? Já fuma há muito tempo, agora não tem. Não, tem sim. É sempre o momento de parar de fumar, de vamos lá, força de vontade, procurar ajuda, né? Exato. Doutora, a gente queria agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado por esclarecer aí como que o cigarro faz mal, né, para o nosso coração, não só para
para o pulmão, que né, muita gente achava que era só para o pulmão. Os contatos do senhor estão na tela, então quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem lá pelo Instagram, pode ligar, que o senhor atende, não é isso? Isso. Obrigado, Letícia, pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Sempre viu? à disposição aí, né? A gente está aí Obrigado, para viu? um bom assunto aí Seja da sempre cardiologia. bem-vindo Muito aqui à TV obrigado. Aparecida.